Seja bem-vindo ao Boletim Leão Group. Eu sou Daniel Galvão e falo diretamente aqui de Orlando, na Flórida, do escritório da Leão Group. E esses são os destaques dessa edição. Mais de 10 mil imigrantes indocumentados foram mandados de volta na fronteira dos Estados Unidos com o México. 7 estados dos Estados Unidos prorrogam isolamento por coronavírus até o próximo dia 15 de maio. E economistas estão otimistas, esperando uma sólida reativação após a crise de coronavírus nos Estados Unidos. Começo essa edição do Boletim da Leão Group dizendo para você que mais de 10 mil imigrantes indocumentados foram mandados de volta na fronteira dos Estados Unidos com o México. Autoridades imigratórias já mandaram de volta cerca de 10 mil imigrantes indocumentados que se apresentaram na fronteira dos Estados Unidos com o México desde o último dia 21 de março. E essa é uma situação recorrente. Você que acompanha minimamente as notícias sobre imigração nos Estados Unidos sabe que é um problema recorrente na fronteira entre Estados Unidos e México. E a gente também vem percebendo ao longo do tempo que muita gente tem investido por vezes e arriscado, na verdade, por vezes a sua vida, a vida da sua família em aventuras como essa. E nós queremos aqui, uma vez mais, lembrar a você que é importante, é necessário, é prudente que você faça todo o procedimento legal para imigrar para os Estados Unidos. Você e sua família têm caminhos legais, existem assessorias como a Leão Group oferece para que você consiga, desde o Brasil, iniciar todo o seu processo de aplicação do melhor tipo de visto, daquele que se enquadra, que se encaixa melhor no seu perfil, para que você e a sua família possam vir de maneira legal e construir a vida que você tanto tem planejado e sonhado junto com os seus. Portanto, o que a gente percebe aqui é que muitas pessoas ainda não entenderam que as barreiras imigratórias, principalmente naquilo que diz respeito, claro, à imigração ilegal aqui nos Estados Unidos, têm sofrido uma política do governo Trump cada vez mais rígida quanto a isso. Não vale a pena investir ou arriscar o seu tempo, a sua vida e a vida da sua família em aventuras que podem acabar em prisão, em deportação e em algumas vezes também até em morte. É importante que você entenda que desde o Brasil você tem toda a condição de imigrar para os Estados Unidos de maneira legal, de maneira responsável e principalmente protegida pela legislação vigente. Olha, 7 estados do Nordeste americano estenderam esta semana o isolamento para conter a pandemia do novo coronavírus até o próximo dia 15 de maio. Isso mesmo enquanto o presidente Donald Trump se prepara e está aí anunciando o detalhamento do seu plano para acabar com o bloqueio nos estados norte-americanos menos afetados até o próximo dia 1º de maio. Como você bem sabe, aqui nos Estados Unidos os governadores e os estados têm muita autonomia para decidirem sobre aquilo que é melhor e aquilo que está dentro do seu contexto regional, principalmente nesse momento de combate ao coronavírus. Portanto, você que está planejando, ou você que já mora nos Estados Unidos, ou que está pensando em vir para os Estados Unidos, é importante que você tenha também sempre o entendimento, a informação de que as coisas aqui nos Estados Unidos muitas vezes funcionam dessa forma. Funcionam de maneira unilateral, de acordo com a necessidade, a conveniência, a importância, os problemas e desafios registrados em cada estado. Então, enquanto o governo federal está aí apresentando um planejamento para todo o país, alguns governadores entenderam que ainda era o momento, ou ainda é o momento, de estender por mais tempo a quarentena, para que eles possam conseguir conter o contágio, a disseminação do coronavírus nesses tempos, nesses dias de coronavírus. Claro que a gente entende que isso traz reflexos, e reflexos tanto em nível social quanto em nível econômico, mas a gente precisa também reconhecer que os estados e os governadores, sobretudo, têm se esforçado para fazer aquilo que eles entendem ser o melhor para poupar, proteger as suas populações.
do coronavírus, mesmo que isso traga, como eu disse, reflexos em outras áreas da vida. Mas, nesse momento, a informação é essa. 7 estados do Nordeste americano estenderam até o dia 15 de maio o isolamento, o distanciamento social e essas medidas que eles entendem como sendo importantes e necessárias para o combate do coronavírus. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de mais informações a respeito de quais são esses estados, quem sabe você está planejando vir para os Estados Unidos ainda nesse primeiro semestre, ou melhor dizendo, até no segundo semestre ainda desse ano de 2020, mas você precisa entender melhor qual é, ou se aquele estado que você pretende migrar para lá está dentro dessa prorrogação ou tem alguns outros desdobramentos ao longo desse tempo de combate ao coronavírus. Traga a sua dúvida, o seu questionamento para nós e nós teremos aí todo o prazer para te oferecer as informações corretas e precisas para que você possa dar os seus próximos passos. É importante que você entenda isso, esse é o contexto atual aqui nos Estados Unidos. E a gente encerra essa edição do Boletim Leão Group com uma excelente notícia. Economistas do FMI estão otimistas e esperam uma sólida reativação da economia após a crise do coronavírus. A economia global, como você bem sabe, sofre uma dura paralisação devido às medidas de isolamento para conter a pandemia de coronavírus. Apesar da quebra de empresas e disparo da dívida pública em muitos países, alguns economistas estão otimistas sobre uma recuperação sólida após a crise. E a explicação desses especialistas é a seguinte: diferente, por exemplo, da crise de 2008, da recessão que aconteceu em 2008 em função da chamada bolha imobiliária, hoje o que nós temos é uma força externa que veio de um golpe só, de uma forma muito abrupta contra a economia e provocou o fechamento de uma vez só. Então, na verdade, não é reflexo de um momento de crise que vinha acontecendo, muito pelo contrário. Se você acompanha também as notícias da política e principalmente da política internacional, você vai saber e vai lembrar que os Estados Unidos vinham, nesse ano de 2020, comemorando alguns dos melhores índices, inclusive, por exemplo, da taxa de desemprego, que era a menor dos últimos 50 anos. E o coronavírus, essa crise que pegou todo mundo de surpresa, essa é a palavra, de surpresa, provocou e tem provocado tantas reações na economia global e aqui não é diferente. Porém, diferente de 2008, os economistas acreditam que a reabertura gradual vai provocar também um reaquecimento forte e muito mais veloz na economia americana, porque é uma economia robusta, uma economia sólida e tudo isso vai, na verdade, acabar de alguma forma de uma só vez, assim como veio de uma só vez, também os efeitos e os impactos positivos na economia também serão percebidos de uma só vez. Fica aí a nossa esperança que as palavras e as análises aí dos economistas do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, se concretizem e isso vai ser bom para os Estados Unidos e para todos os imigrantes que, como nós, vivemos aqui. E essa foi a edição de hoje do seu Boletim Leão Group. Eu sou Daniel Galvão, falando diretamente aqui do escritório da Leão Group em Orlando, na Flórida. Eu quero desde já agradecer a sua audiência, a sua companhia e também pedir que você possa se inscrever no canal, acionar os sininhos de notificação para que você seja avisado cada vez que nós subirmos aí novos conteúdos e novos vídeos para você e também compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam receber informação de qualidade. Você já sabe, acompanhe a Leão Group nas redes sociais, no Instagram, @leongroup, e fique por dentro também de todas as ações que o escritório tem promovido com relação ao imigrante brasileiro. Se você está no Brasil e pensa, deseja, planeja, sonha em vir para os Estados Unidos, não tenha dúvida, nós oferecemos o melhor suporte, a melhor assessoria para que você e a sua família possam construir e conquistar o sonho de viver na América. Até a próxima edição.